Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. Vamos trazer notícias dos clubes de Alagoas, vamos trazer a informação e a preparação das equipes para o campeonato estadual. Ainda é dúvida a situação do estádio Rei Pelé para a primeira rodada do campeonato alagoano. Que situação, hein? Daqui a pouquinho você também vai poder acompanhar um pouco do que foi ontem entre o debate entre os presidentes de CSA e CRB na Rádio Gazeta, que ganhou uma repercussão enorme em todo o estado e hoje também é capa nas manchetes da Gazeta, que você vai poder acompanhar nesta edição do Canal Esportes. Os gols na preparação das equipes pelo Brasil e a situação decisiva da Copa São Paulo de Juniores vai ser assunto também no Canal Esportes desta quinta-feira, dia 21 de janeiro, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Beleza, então, agora sim começando o Canal Esportes e vamos lá, dizer para você que nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro, é o maior conteúdo online do estado e lá você encontra toda a programação da TV Mar Canal 25, tudo em alta definição. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br, 3377-9097 é o telefone, você liga, fala com a produção do programa e o nosso WhatsApp é o 98107-9872, tá certo? Mande seus áudios, seus vídeos direto para a produção do programa. Vamos começar então o Canal Esportes desta quinta-feira, trazendo gols da Florida Cup. Ontem nós tivemos o duelo entre Fluminense e Internacional. Você vai ver agora o que de mais interessante aconteceu nessa preparação dos clubes que continuam em solo americano pensando na temporada. Vamos ver. O lance da partida, né? O Internacional jogando contra o Fluminense. E o gol marcado aí, o Sacha, né? Foi o Sacha que fez o gol aí da equipe do Internacional. Foi ele? Internacional que venceu a equipe do Fluminense pelo placar de 1-0. O Atlético Mineiro já é o campeão da competição porque somou 6 pontos e com 6 pontos somados, o Atlético Mineiro não pôde mais ser alcançado por ninguém na competição, né? O Atlético campeão da Florida Cup. Tá certo? Vamos dar sequência ao programa falando ainda desta competição, trazendo notícias. E o Corinthians enfrentou o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E você, a partir de agora, vai poder acompanhar também como foi o desempenho do Timão nesse duelo.
Você está acompanhando lances da Florida Cup, duelo entre Corinthians e Shakhtar Donetsk. Corinthians fez 1 a 0. Depois dessa falha na saída de bola aí da equipe do Shakhtar Donetsk. 1 a 0 para o Corinthians, gol do Danilo. Corinthians, atual campeão brasileiro, nesta preparação nos Estados Unidos. Olha só a falha na saída de bola dos jogadores do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Shakhtar Donetsk respondeu, jogada pelo lado esquerdo. O avanço em velocidade. E aí o gol de empate do Shakhtar Donetsk. Já já nós vamos trazer aí os gols, quem fez os gols dessa partida, tá certo? O Corinthians ficou na frente de novo. Você observa que é uma dificuldade demais, para você ver que os americanos não têm assim tanta familiaridade ainda com o futebol, né? 2 a 1 para o Corinthians. O terceiro gol. Timão 3 a 1. E aí mais um gol da partida, o gol do Shakhtar Donetsk. Só para que a gente possa deixar claro aqui a questão dos gols para você. Os gols da partida marcados por Danilo, aos 12 minutos do primeiro tempo. Quem fez aquele gol lá, o cabeludo, que a produção estava querendo saber, foi o Tyson, tá certo? Aos 22 do primeiro tempo. O Ángel Romero, aos 35 do primeiro tempo, fez também 2 a 1 para o Corinthians. O Ángel Romero fez 3 a 1, né? O pequenininho Romero fez 2 gols no jogo e o Kovalenko fez aos 35 minutos do segundo tempo o gol que dava sinais de uma reação do Shakhtar Donetsk, mas o resultado mesmo foi 3 a 2. O Corinthians jogou com Cássio, Fagner, Felipe, Iago e o Wendel. Guilherme Arana, depois o Guilherme Arana também teve uma participação, né, entrando no segundo tempo. O Bruno Henrique, Elias, Danilo e Rodriguinho, depois o Christian, Malcom, depois o Marlone, Ángel Romero, depois o Luca, o treinador o Tite. O Shakhtar Donetsk, que teve a presença de alguns jogadores brasileiros, como o próprio Tyson, o Wellington Né, que está em negociação para retornar para o Brasil. São os 2 brasileiros que acabaram participando da partida, né? O Dentinho também jogou, tá certo? O Dentinho, que é muito identificado com a torcida do Corinthians, também foi mais um brasileiro que atuou nesse duelo. O Facundo Ferreira, atacante, que talvez seja um dos mais badalados dessa equipe do Shakhtar, que foi contratado depois que o Douglas Costa deixou a equipe, né? Acabou sendo também negociado para o futebol inglês. Ele participou do confronto, mas o Corinthians venceu pelo placar de 3 a 2, tá certo? Vamos dar sequência ao programa falando de preparação dos clubes e o Palmeiras jogou ontem. O adversário do Palmeiras foi o Libertad do Paraguai, não é isso? Vamos dar uma olhadinha então como foi esse jogo. E bem da marcação, jogada aberta com o Eric, lá vem o Palmeiras em velocidade de novo. Ele tem pelo meio Alione, Eric cortou por dentro, bom passe, Alione! Gol! O Djalminha falava exatamente sobre isso. O Palmeiras, quando chega à base da velocidade. Arrancada para contra-ataque. Bom lance do Eric. Ele vai para a cobrança, bateu de curva, teve desvio. Gol! Moisés! É do Palmeiras! E logo na estreia, participou do lance do primeiro gol, puxou o contra-ataque. Muito bem, você viu aí os gols da vitória do Palmeiras por 2 a 0 nesta preparação.
O Cruzeiro jogou ontem, viu, Felipe? Vamos trazer o do Cruzeiro que está aí com o Esporte Interativo. Acho que está na aba do Esporte Interativo aí para que você vá buscar, né? O Cruzeiro enfrentou o Rio Branco ontem, né? Esse jogo que está valendo aí com uma preparação. Tem a Copa Asa Branca, já que o Flamengo joga hoje contra o Ceará, por exemplo. E o Esporte Interativo trouxe imagens dessa preparação do Cruzeiro. A equipe comandada pelo ex-jogador David e que conquistou uma vitória diante do Rio Branco, do Espírito Santo. Vamos dar uma olhadinha então como foi. Podemos trazer, né? Daqui a pouquinho, né? Vamos lá. Arrascaeta insistiu na jogada, que bolão na frente, ajeitada pro William. Defesa, Marcos Vinícius. Gol! Do Cruzeiro! Marcos Vinícius! Gabriel Xavier deu sobra aqui atrás, é o Douglas Coutinho pro Gabriel Xavier de novo, encarou, levantou, Douglas Coutinho passou por ele, bateu do Rafael Silva! Gol! É do Cruzeiro! Rafael Silva! Plus, você acompanha toda... Você viu aí o ex-jogador do Vasco, Rafael Silva, fazendo o gol nesse seu início, né, de chegada aí agora no Cruzeiro, né, escrevendo uma história com a camisa do Cruzeiro. Hoje à noite nós vamos ter um amistoso entre Flamengo e Ceará e também nesta semana, né, para ser mais preciso, no próximo sábado, o Flamengo joga aqui no Recife contra o Santa Cruz, tá certo? É um amistoso, claro, a preparação das equipes, o time comandado por Muricy Ramalho, claro, e também tem a preparação dos clubes nordestinos para a Copa do Nordeste e para os campeonatos estaduais que começam no próximo mês, no finalzinho deste mês, desculpa, né? No caso do Campeonato Alagoano, a competição começa neste final de semana e ainda há incertezas em relação às praças onde esses jogos serão realizados. Como, por exemplo, o Estádio Rei Pelé, que é o maior palco do futebol de Alagoas, e o Estádio Rei Pelé ainda passa por um processo muito difícil, que é a falta dos laudos necessários para a sua liberação. Isso gera um problema, porque temos uma partida marcada para o final de semana, o duelo entre CRB e Muricy. E ontem eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do CRB, Marcos Barbosa, e ele disse que não se mostrava preocupado com a situação e que não acreditava que o CRB fosse fazer sua estreia no interior do estado. O jogo deve mesmo acontecer no Estádio Rei Pelé. Lembrando que a comissão de vistoria voltou a visitar o Estádio Rei Pelé, detectou alguns problemas no aspecto de segurança, principalmente o pessoal da Polícia Militar que fez essa vistoria, e é claro que tem a próxima sexta-feira para poder resolver a situação. É aguardado que a qualquer momento a Federação Alagoana de Futebol também venha se pronunciar a respeito desse assunto, através do presidente Felipe Feijó, que deve já trazer uma alternativa para que esse jogo não venha a ser comprometido e, consequentemente, a primeira rodada do Campeonato Alagoano. Essa matéria já faz parte aqui também do Globoesporte.com, que traz ameaçado como manchete, e destacando que o Estádio Rei Pelé não possui laudo da PM para ser liberado para esse jogo do próximo final de semana entre CRB e Muricy. Está aqui a matéria, trazendo detalhes a respeito desse assunto. Federação Alagoana de Futebol diz esperar relatório oficial para emitir o parecer. A secretária de Esporte, Lazer e Juventude, responsável pela administração do estádio, informou que vai atender às solicitações da PM e que o jogo será confirmado para domingo. O presidente do CRB, Marcos Barbosa, declarou em entrevista à Rádio Gazeta, nesta quarta-feira, no caso ontem, que os itens exigidos pela PM não são difíceis de serem cumpridos e disse que acredita que a partida entre CRB e Muricy será realizada no Estádio Rei Pelé. O Trapichão teve parte do segundo piso interditado em fevereiro do ano passado, após alguns torcedores terem ouvido um estrondo. Depois, no local, foram encontradas rachaduras. Segunda-feira, o governador do estado, Renan Filho, admitiu que o Rei Pelé tem graves problemas estruturais e que será necessária uma reforma. O valor da obra, segundo o próprio governador, deve ficar entre 5 e 6 milhões. Essa situação é preocupante, porque nós estamos falando do maior palco do futebol de Alagoas e sem ele, o futebol, o nosso futebol, perde o brilho.
Ontem o Flamengo jogou contra o São Paulo pela Copa São Paulo de Juniores, fase de quartas de final da competição. E o Flamengo carimbou o passaporte para a semifinal ao derrotar um dos favoritos da competição. Vamos ver como foi. A bola é o Cafu. Ele tenta disparar, botou na frente para o Felipe Viseu. O Paquetá tá dentro da grande área, levanta o braço, cruzamento, a chance. Foi na bola, o Lucas Peck não achou nada, ela sai, atravessa a grande área. Ele trabalha um pouco mais atrás. Esse é Denner. Levanta, mandou para dentro da área, chance. Kleber, na trave! Na trave a bola do Kleber, quase o Flamengo faz 1-0. Que começo de jogo do Flamengo. Esse é Arthur. No meio de dois, quase fizeram um sanduíche ali do Bigode. Colocou na frente, Viseu, posição legal. O chute não. Estava em posição irregular o Viseu. Estava adiantado o camisa 9 do Flamengo. E olha aí essa bola, hein? A posição dele era legal, hein? Errou bandeira. Olha o Inácio, saiu jogando errado, Trindade carregou, dá pra bater, Trindade o chute, sobrou, aí a chance do Flamengo, Viseu, gol do Flamengo! Felipe Viseu, camisa número 9, fazendo 1-0 para o Flamengo. Zagueiro do São Paulo dentro do campo de ataque. Aí a jogada trabalhada, João Anderson brigou por ela, a tentativa, penteou, a tentativa, tenta o chute, David Neres, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Flamengo. O Tormena se mexe na primeira trave, a chance, que susto! Uma cabeçada perigosa. Agora, o Flamengo não vai parar de atacar, vai só na boa, mas vai continuar agredindo. Olha o Araújo, olha o Araújo, tocou para Lucas Fernandes, quem sabe agora, Lucas espalma o goleiro Thiago, manda para escanteio. O São Paulo cresce no jogo no segundo tempo, vai para cima atrás do gol. Segura o Arthur, bela bola para David Neres, é para empatar, David Neres, seria um golaço, o zagueiro do Flamengo manda a bola para fora. É escanteio para o time do São Paulo, seria um golaço do David Neres na hora certa. Aí, Lucas Fernandes. Vem o São Paulo de novo, cabe cruzamento, a bola viaja. Banguelê, sensacional, goleiro Thiago, fenomenal, goleiro do Flamengo. Que defesa maravilhosa, fez o Thiago. O árbitro autoriza o levantamento, desvio para fora, a cabeçada do Pedro. Vem bola para dentro da grande área, autoriza o árbitro. Foguete levanta a tentativa no bate-rebate, eles pedem pênalti. De São Paulo, vamos ver o lance de novo aí, ó. E aí, Ale? Não, pega até no símbolo, né? Ela sobra, Henrique. Olha o Henrique, segurou, tocou de lado, Trindade, dá para bater. Trindade faz a defesa, o Lucas. Dá um toque na bola de cabeça o Pedro. Henrique estica a perna, não acha nada. Entregou de graça a Tormena pro Viseu, ele é artilheiro, vai matar o jogo. Viseu! Gol! Pois é, você viu aí os gols da vitória do Flamengo, 2-0 em cima do São Paulo, e nós vamos colocar a situação de momento da Copa São Paulo de Juniores. Felipe, vamos pular essa etapa, tá certo que nós vamos trazer aqui mais informações, então vamos fazer o seguinte, colocar aqui na tela os resultados só da Copa São Paulo de Juniores, tá certo? O América Mineiro, ele ficou no empate em 2-2 com o Bahia no tempo normal, mas venceu nos pênaltis por 3-2. É preciso lembrar que o Bahia perdeu os 2 últimos jogos da Copa São Paulo, vinha até bem na competição, mas perdeu nas mesmas condições. Um empate no tempo normal, empatou com o Flamengo na fase anterior 2-2 e perdeu nos pênaltis. E ontem também voltou a perder. Empatou 2-2 com o América Mineiro no tempo normal, mas perdeu por 3-2 nos pênaltis. Assim, depois dos 4 jogos realizados esta semana, a semifinal da Copa São Paulo ficou a seguinte:
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na Arena Corinthians na sexta-feira, no caso amanhã, às 7h30 da noite. E também amanhã o Flamengo joga contra o América Mineiro às 9h45 da noite na Arena Barueri. Então, na região metropolitana de São Paulo. Então, esses são os duelos da semifinal da Copa São Paulo de Juniores. Cruzeiro e Corinthians, Flamengo e América Mineiro. Lembrando que a final da competição está prevista para a próxima segunda-feira, tá? Dia 25 de janeiro. Que vai ser a final entre Corinthians ou Cruzeiro contra Flamengo ou América Mineiro. Está se desenhando, na minha opinião, acho que o Cruzeiro é um grande time. Porém, o Corinthians está sobrando na competição. Está se desenhando aí uma final entre Corinthians e Flamengo. Pelo que eu venho acompanhando o desempenho dos clubes dessa Copa São Paulo. O time do Flamengo de base é muito bom. E o teste ontem foi nesse duelo contra o São Paulo, que era considerado uma das grandes equipes da competição. Então, na minha opinião, se eu tivesse que apostar, eu aposto numa final entre Corinthians e Flamengo. Seria também muito interessante pelo que envolve nessas torcidas, as maiores torcidas do Brasil, fazendo a decisão da Copa São Paulo. A base do Flamengo está muito boa, o trabalho que está sendo realizado por lá. Vamos dar sequência ao Canal Esportes, trazendo manchetes da Gazeta e também destacando a preparação dos nossos clubes. Na Gazeta desta quinta-feira, o assunto de destaque na capa de esportes é justamente a entrevista realizada com os presidentes de CSA e CRB. Está aqui na capa da Gazeta de hoje e que você vai ver agora na tela para você. Vamos colocar então. Vamos colocar o destaque da Gazeta de hoje. De um lado, Marcos Barbosa, do outro, Rafael Tenório. Eu agradeço, tá certo, o apoio também dado por todos os meios de comunicação integrados da organização Arnon de Melo. Eu estive mediando esse debate entre os presidentes com a participação de torcedores, com a participação de jornalistas, com a participação de radialistas. Então, o apoio foi fantástico e hoje a Gazeta repercute. Lembrando que nós estamos também na apresentação do Bola Quente a partir das 5 da tarde, de segunda a sábado, pela Gazeta Maceió, Gazeta Pão de Açúcar e Palmeira FM, a Palmeira FM via satélite e pelo portal Gazeta Web também. Então tá aí, a capa de destaque está no confronto entre CSA e CRB nesta semana de estreia do Campeonato Alagoano. Posicionamento dos dois gestores muito equilibrado, um debate de 2 horas de muita educação, de muito respeito dos dois representantes dos maiores clubes do futebol de Alagoas, CSA e CRB. A Gazeta ainda destaca também nesta quinta-feira, sem laudo, o Rei Pelé ainda não está apto para o alagoano. Tem também na capa de esportes da Gazeta, sem laudos, Rei Pelé não está apto para o estadual. Está aqui todos os detalhes da Gazeta que você encontra nos semáforos nas bancas. Faça a sua assinatura e um brilhante trabalho está sendo realizado por essa equipe que tem Claudemir Araújo como o editor-chefe da Gazeta, que tem 81 anos de tradição e que nós estamos sempre repercutindo aqui as principais manchetes todos os dias, de terça a sexta, quando tem Gazeta na Rua e quando tem Canal Esportes, nós estamos valorizando a informação. O Internacional admitiu ontem o interesse no atacante Henrique e espera a definição na justiça do atleta com o Botafogo. O Henrique que fez um bom campeonato brasileiro pelo Curitiba, né, rapaz? Tinha que se apresentar no Botafogo, o Botafogo demonstrou interesse em ficar com o jogador, mas aí o que é que acontece? O atleta não quer ficar e buscou, através da justiça, a sua liberação para poder se transferir para outro clube. Já essa equipe existe, que é o Internacional, como está sendo citado aqui no destaque da Gazeta. Revelação do Atlético Mineiro, o meia Dodô pode ser emprestado ao Sport. O Galo tem interesse em dar mais experiência ao atleta em 2016. Você acompanha todos os detalhes aqui a respeito desse assunto na Gazeta. Para a estreia, a CSA já tem 23 atletas regularizados, ou seja, o Canindé já tem a equipe pronta para a estreia no aspecto de regularização. CSA que joga no próximo domingo, 4 da tarde, contra a equipe do Penedense no estádio Gerson Amaral, em Cururipe, já que o estádio Alfredo Lim Penedo continua interditado, não foi liberado para essa primeira rodada do Campeonato Alagoano. Eleição na CDA, Jorge Lins é reeleito. Aqui eu vou estender um grande abraço para o presidente Jorge Lins. É bem verdade que foi uma eleição muito concorrida essa. Nós tivemos poucos votos, mas o que se trocou de farpas nos bastidores entre os gestores, né? Entre o candidato Kleber Marques
que tem também uma chapa muito forte, né, nesse processo, e o Jorge Lins, que é o candidato da situação, foi uma coisa absurda, né? E o Jorge Lins acabou sendo o vencedor, teve maioria dos votos, 195 votos contra apenas 50 do Kleber Marques, me parece, ou foi 145 votos contra 50 do Kleber Marques, dos 195 votos válidos, e acabou sendo reeleito por mais 3 anos como presidente da Associação dos Cronistas Desportivos de Alagoas. É preciso dizer o seguinte, que o trabalho que o Jorge Lins desempenhou nesses 3 últimos anos é um trabalho invejável. É um trabalho que trouxe o resgate para a categoria e que, assim, eu particularmente acho que está muito bem entregue à CDA. Por mais que exista determinadas alianças, por exemplo, tem pessoas que não são pessoas do meu convívio, eu não faço nem questão de estar de fazer parte também do meu convívio na chapa que tinha o Kleber Marques. Como também tem pessoas na chapa do Jorge Lins que também não faço nenhum tipo de questão de estar no meu convívio. Porém, eu tenho que reconhecer que o trabalho realizado pelo Jorge Lins, a pessoa Jorge Lins, comandou muito bem a CDA nos últimos 3 anos e fico muito tranquilo em saber que ele será aí o candidato que vai comandar novamente por mais 3 anos a nossa entidade. E claro, para o Kleber Marques vale mais, vale também um trabalho incansável para poder, nas próximas eleições, mostrar de fato nas urnas que tenha aceitação maior e que possa também realizar esse desejo, que é quase um sonho para o Kleber Marques comandar a CDA. Bocão é regularizado e deve jogar no CRB. Na partida do próximo final de semana, o CRB enfrenta o Muricy. O jogo está marcado no estádio Repelé, né? Mas vamos ver. CSA e CRB clássico já começou e aí tem toda a matéria com a participação dos dirigentes Rafael Tenório, do CSA, e Marcos Barbosa, do CRB, ontem no estúdio da Rádio Gazeta. Você encontra também o que rolou os principais pontos dessas 2 horas de conversa para debater o futebol de Alagoas sem baixaria. O interesse do ouvinte, do torcedor, do apaixonado pelo nosso futebol é informação. É como pensa os nossos dirigentes a respeito desse momento do futebol brasileiro. Então, você tem tudo isso muito resumido nessa matéria da Gazeta, onde você pode encontrar nas bancas, nos semáforos, ou já tem recebido em casa através da sua assinatura. Ainda como destaque, Cuellar é do Flamengo, Gustavo Cuellar é jogador do Flamengo. O volante colombiano conseguiu o acordo entre o Deportivo Cali da Colômbia e o Júnior Barranquilla, né, para concretizar a transferência. O atacante Lewandowski poderá estar se transferindo do Bayern de Munique para o Real Madrid. E o atacante Theo no timão. O antigo desejo do Corinthians, o Theo Gutierrez, teria voltado à pauta no clube. E segundo informou o jornal argentino Olé, o Cerro Porteño também quer o jogador. Timão pode ter sede interditada. O local vinha sendo alvo de tentativa de fechamento. Isso é no Corinthians, tá certo? De São Paulo, todo esse procedimento que já está sendo encaminhado. Órgão que vai fiscalizar o futebol é regulamentado, né? O decreto foi publicado ontem no Diário Oficial da União. Isso faz parte até mesmo daquele processo que envolveu a preparação dos clubes no aspecto de certidões junto ao Profut. Então esse órgão vai fiscalizar o futebol, considerado aí também como a regulamentação da Autoridade Pública de Governança do Futebol, APFUT, que foi publicada ontem no Diário Oficial da União. E a última notícia da Gazeta de hoje: ingressos estão à venda a partir de hoje. São cerca de 500 mil bilhetes disponíveis nos sites dos Jogos Olímpicos Rio 2016, que acontece agora no meio do ano e que, claro, você já pode adquirir seu ingresso através dos sites. 500 mil bilhetes disponíveis. É claro que você acha muito, mas tem uma concorrência enorme pelo fato das pessoas do mundo inteiro também fazerem uma visita no nosso país. E, claro, acompanhar esse evento. Para a gente encerrar o canal Esportes de hoje, eu quero trazer aqui rapidamente a primeira rodada do Campeonato Alagoano, que começa no próximo final de semana. Ainda há indefinição a respeito do local onde os jogos vão ser disputados, né? Os locais onde os jogos serão realizados, mas a Federação Alagoana de Futebol, nas próximas horas, deve emitir um parecer a respeito desse assunto. Esse parecer, claro,
vai deixar também todas as dúvidas resolvidas a respeito de todo o processo dessa primeira rodada do Campeonato Alagoano. E mais uma vez, nós chegamos aí faltando horas antes do início, já que a competição começa no sábado à noite, com a partida entre Cururipe e CSE no estádio Gerson Amaral, mas ainda deixa algumas dúvidas a respeito desse processo. Então eu vou trazer aqui rapidinho, tá, essa situação do Campeonato Alagoano. Aqui nós já temos aberta a página do Globoesporte.com. Só segura um pouquinho, Felipe, para que a gente possa trazer esses detalhes aqui do Campeonato Alagoano, até porque existe uma rodada prevista para esse final de semana e o dia 24 vai marcar essa situação. Vou pedir para o meu querido Fábio Novaes, se ele tiver uma condição técnica aí, para tentar abrir com mais facilidade, se conseguir abrir com mais facilidade através do site Globoesporte.com, essa situação aqui da primeira rodada do Campeonato Alagoano, que eu, lamentavelmente, não consegui ainda decorar diante de tantas indefinições. E isso acaba prejudicando todo mundo, torcedor, indefinição não nos confrontos, mas no local onde essas partidas serão realizadas. Então, nós vamos ter numa primeira rodada do Campeonato Alagoano todo o processo definido e sendo realizado já a partir de sábado à noite, tá certo? Vamos ver aqui, dá uma olhadinha então nessa situação da primeira rodada. Opa, obrigado, parceiro. Valeu, obrigado aí ao nosso querido Ariel, obrigado para todo mundo aí. O pessoal dando parabéns aí pela capa da Gazeta, né, rapaz? É um momento bom, né? Fase boa. Tô na fase do Ronaldinho Gaúcho, naquela época do Barcelona, né? Coisa linda. Vamos lá, vou colocar aqui na tela então, antes de encerrar o Canal Esportes, essa questão dos grupos e os confrontos para o final de semana do Campeonato Alagoano. Vamos ver então. Para a gente fechar o Canal Esportes de hoje. Vamos lá, pode colocar já, Felipe. Pode trazer para cá. Vamos ver. Cururipe e CSE jogam no sábado à noite, às 7 da noite, no Gerson Amaral. CRB e Murici, ainda não tem local do jogo, para você observar que existe essa indefinição do estádio Repelé. Ipanema e Asa também, mas já chega a informação de que o estádio Arnon de Melo já tem os laudos e o jogo vai ser realizado em Santana do Ipanema. Santa Rita e 7 de setembro, no Olival Elias de Moraes, e Penedense e CSA no Gerson Amaral em Cururipe. São jogos de sábado, a abertura da competição com uma partida isolada e os outros 4 jogos sendo realizados no domingo, todos os jogos no mesmo horário, às 4 da tarde. Assim nós vamos encerrando o Canal Esporte de hoje. Está chegando meu amigo Ariel Fernandes para o programa Cortando, trazendo muitas novidades e informações do cotidiano que interessa para você na sequência da programação da TV Mar Canal 25. Um forte abraço, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.